Estamos nessa semana agora, que é como se fosse um prolongamento do dia de ontem, que foi o dia da Epifania, né? Que é uma palavra traduzida para nós, que quer dizer manifestação. Aquele Deus que estava escondido, que ninguém podia chegar perto, que ninguém tocava, que ninguém via, agora ele, na pessoa de Jesus Cristo. Isso aqui é importante nós sabermos isso. É na pessoa de Jesus, o Verbo encarnado, ele se apresenta. Então agora ele pode ser visto, ele pode ser tocado. E no dia de ontem, ele se apresentou àqueles reis chamados reis magos, que eram pagãos. Porque existia uma ideologia, vamos dizer assim, né? Uma concepção entre os judeus que o Messias viria só para eles. Então, quando esses 3 reis magos, eles vão lá, levados, né, por aquela estrela, chamada Estrela de Belém, e eles veem Jesus, eles fazem um ato de adoração. E esse ato de adoração é um reconhecimento de que aquele menino, ele é Deus. Esse é o reconhecimento. Então agora já não se está mais só no âmbito de Israel, agora os pagãos também são chamados à salvação, como Paulo dizia também na segunda leitura de ontem. Ele dizia, né, que esse mistério foi revelado a ele, que aos pagãos também foi destinado a salvação. E aí hoje, vocês veem que o Evangelho começa aqui com São Mateus capítulo 4, de 12 a 25, né? Retirando alguns versículos aqui para a adaptação da leitura de hoje. Aqui está falando que Jesus, ele vai, está ali na região de Cafarnaum, onde ficam os territórios de Zabulon e Neftali, que são regiões de pagãos, baseando-se no Antigo Testamento, que Isaías dizia, né, terra de Zabulon, terra de Neftali, terra de pagãos. A luz brilhou. Vocês viram a luz. Jesus é a luz que vem clarear todas as trevas. Vamos supor, se aqui fosse noite e tivesse tudo escuro e nós não pudéssemos enxergar nada, acendendo a luz, nós íamos ver tudo. É nessa concepção que está dizendo, esse povo que vive nas trevas, esse povo pagão, que ainda não conheceu o Deus verdadeiro, que seguem os seus instintos próprios, os seus conhecimentos próprios, os deuses próprios, agora eles se deparam com Jesus e dizem, é Ele, nós vamos segui-lo. Como na primeira leitura, São João está dizendo, né, que aquele verbo, aquele que proclama que Jesus é o Senhor, é Deus, aquele que está na carne, que se fez carne, esse é de Deus. Mas só que quando nós dizemos que nós temos Jesus como Deus, nós temos que assumir tudo que Ele fala, tudo que Ele ensina. Não é somente dizer, eu sou católico, eu sou de Jesus, mas, olha, nisso aqui eu discordo, aquilo ali também eu não aceito, não. Ainda mais quando vem da igreja, porque a igreja católica, ela transmite o que Jesus transmitiu aos apóstolos e foi transmitido durante todos esses séculos. E um dia nós diremos na eternidade amém, né? Mas tudo aquilo que foi transmitido não pode mudar. Então é fácil, eu tenho Jesus como meu Senhor, mas isso aqui você aceita? Não, isso aqui eu não aceito, mas Jesus falou que é assim. Mas isso aqui eu não aceito, não.
Então a luz ainda não brilhou completamente no coração dessa pessoa. Ela ainda está numa fase de conversão, de mudança de vida, porque o entendimento ele tem que ser completo. Mesmo que nós não entendamos, mas nós precisamos seguir, porque quem falou foi Deus. Eu estou falando tudo isso porque depois eu vou entrar no detalhe mais prático para nós entendermos melhor tudo isso. Então a luz brilhou nas trevas. A primeira leitura está falando do anticristo. O anticristo já se encontra no meio de nós, né? Então não vamos agora ainda imaginar o anticristo como uma pessoa que está aí falando isso ou aquilo. Mas o anticristo ainda é aquele espírito que se opõe a tudo aquilo que Jesus nos ensinou e deixou no depósito da igreja. Quem é o anticristo? É aquele que se opõe a Cristo. Uma forma bem simples de entender isso. É o que se opõe. Tudo que Jesus ensina, aquele que tem o espírito do anticristo, ele se opõe. Se Deus diz que é para amar todo mundo, ele diz, não deve amar todo mundo. Esse é o espírito do anticristo, que está no meio de nós. Aqui eu ainda não estou entrando nesses detalhes de questão de ordem mundial, de uma preparação que está tendo, e nós já vemos isso claramente, que isso está acontecendo. Mas eu quero que, primeiramente, vocês entendam que esse espírito do anticristo, ele está, sim, no meio de nós. Até mesmo entre os católicos, quando eu digo que tem católicos que são firmes e são até chamados de radicais. E tem aqueles católicos que são mais assim, mais ou menos, que é o que eu falei antes, aceita isso, mas aquilo lá não aceita. Ainda não entendeu tudo por completo. Aí Jesus agora, uma vez que ele chega nessa terra de pagãos, você vê que aqui está falando, né, da Síria. O povo da Síria estava ouvindo falar dele, estava indo atrás. Aí depois ele termina dizendo que na Galileia, na Judéia, que já é aqui em Israel, as pessoas estavam tudo indo atrás dele para ouvi-lo. Então, as pessoas estavam indo para ouvi-lo. Mas vamos agora à situação prática. Um espírito do anticristo, um ensinamento do anticristo que está muito visível hoje no meio de nós, é a questão do aborto. Claro. Não matarás. O mandamento é esse. No mandamento não está dizendo assim, olha, não matarás. Sim, mas só nessa condição. É não matarás. E aí, nós vemos esses dias, né? Nós vimos nesses dias, a Argentina parecia um inferno, porque aquilo ali era um inferno. Aquele povo na praça vibrando, parecia que era um jogo da Argentina, parecia que a Argentina tinha ganhado a Copa. E o povo vibrando, gritando e tal, e não sei o quê, e as pessoas entrevistadas dizendo, agora sim, agora estamos livres. Para quê? Para matar? Agora podemos matar. Não usaram essa palavra, mas o que estava por trás é esses assassinos. A mulher agora pode matar em qualquer condição. A lei agora protege quem mata. Antigamente era assim. A lei era assim, que se alguém matava, prendia. Agora não. Se você mata, você fica livre. Está vendo como as trevas se encontram no coração? Bem, era uma multidão. Se aquela multidão representa todos os argentinos, eu não sei.
Eu não sei se a maioria dos argentinos não concordam ou se a maioria concorda. Eu sei que eu vi um mar de gente ali, tudo vibrando, alegres, porque, né, tinham a legalização lá, a lei foi colocada, agora está lá. Agora o que fazer? Bem, as petições foram feitas, fizeram orações, fizeram vigílias, fizeram um monte de coisas. Aqui na primeira leitura está dizendo que tudo que a gente pede a Deus, Deus dá, mas e agora? Está dizendo que tudo que nós pedimos a Deus, Deus concede. Por que Ele não concedeu isso? Vocês estão vendo como é que a coisa tem que ser bem discernida? Porque Deus deu a liberdade ao homem. Deus já disse, não matarás. Mas o homem persiste, então o que é que Deus faz? Então, Ele deixou na mão lá dos superiores. Eles é que decidem agora, mas Deus disse que não. Eles decidiram, eles optaram, e aquele grupo ali se alegrou. Podemos matar. As trevas ainda estão ali, naqueles corações. Eles não olham o mundo com o olhar de Deus. Eles olham o mundo com o seu olhar. Com seus próprios olhos, não com o de Deus. Por exemplo, eu estou usando óculos. Essas letras bem pequenininhas que tem aqui, eu não consigo enxergar. Eu só consigo enxergar se eu colocar o óculos. Então, eu olho pela perspectiva do óculos, porque pela minha perspectiva eu não consigo enxergar. Então, enquanto o homem ele quiser enxergar com seus próprios olhos, eles não vão conseguir, porque os olhos deles estão cegos. Eles vão precisar enxergar com o olhar de Cristo. Aí sim, com o olhar de Cristo, aí dá-se para entender que em situação nenhuma, uma criança dentro do ventre da mãe deve ser eliminada. Aqui não é questão de meses, não é de semana, é que a criança não pode ser eliminada, não matará. Não, mas a mãe está em condições, a questão agora é essa, mas se ela der, razão, né, para que a criança vá se formando, a mãe vai morrer. Então, elimina a criança para salvar a mãe. Não, os dois vão lá, vai se rezar, vai pedir a Deus a graça de que Deus possa, com a mão poderosa dele, possa arrumar um jeito de salvar tanto a criança como a mãe. Mas a mãe não pode eliminar. Olha só que coisa. A seriedade é em nenhuma situação. Eu fico imaginando aquele esposo sabendo que aquela criança que está ali pode levar a esposa dele à morte. E o que é que ele vai fazer? Mata. Então, meus irmãos, se nós somos católicos e o espírito do anticristo não age em nós, se nós enxergamos tudo pela lei de Deus, pelos ensinamentos do Senhor, por aquilo que Ele nos deixou na igreja, como é que os católicos vão agir agora? Olha, e isso aqui não é profecia, não, é lógica, viu? O que eu vou falar aqui é uma lógica. Se na Argentina foi aprovado, aguarde que no Brasil vai ser também, viu? Fique pensando que aqui no Brasil não vai ser não, viu? Vamos rezar, vamos fazer as petições, vamos fazer tudo contrário. Quando lá no Senado, no Congresso, sei lá, quando começarem a falar, todo mundo vai entrar, vai fazer, mas saibam de uma coisa, é uma questão de ordem mundial, vai ser aprovado no Brasil também. Fecha o parênteses. Sendo aprovado na Argentina, no Brasil, em qualquer parte do mundo que vai ser, como é que os católicos vão agir?
resistência. E como é que é a resistência? Católico não mata. A resistência é essa. Em nenhuma condição o católico vai matar. A lei vai dizer que agora você pode, você é livre perante a lei civil, não a de Deus. Perante a lei civil, você pode fazer, não vai acontecer nada com você. Agora eu digo, o católico, aquele que fez petição, aquele que fez oração, aquele que fez vigília, aquele que se entristeceu quando viu aquele mar de gente que parecia o inferno gritando, agora podemos matar, agora podemos matar. Você que é católico de verdade, eu vou dar um exemplo para você ver como a coisa é delicada. E aí eu quero ver se realmente a luz brilha no seu coração e você tem realmente Jesus como teu Senhor. Vamos supor que você casado, a sua filha de 11 anos foi estuprada e engravidou. E agora? Você sabendo que aquele netinho e aquele filho foi de um sem vergonha que fez tudo aquilo. E aí? Lei de Deus ou lei civil? O que é que vai prevalecer agora? Você vai acolher sua filha que foi estuprada e que está grávida com 11 anos de idade. E ela está ali e você vai dizer, minha filha, eu aceito essa criança e vamos cuidar dela, porque Deus não quer que ela morra mesmo nesta condição. Como diz lá na Bahia, né? Pimenta só arde no olho do outro. E eu estou dizendo isso para nós tomarmos consciência que é assim que o católico vai resistir. Que a lei diz que pode matar. Mas você, um bom católico, que compreende os ensinamentos da lei de Deus, que a luz brilhou nas trevas, você é batizado, você está ali firme nos sacramentos, não está nem na 7ª morada, você está na primeira. Está na primeira morada ainda. Mas a sua inteligência, você usando a inteligência que foi iluminada por Deus, você sabe que não pode matar. E a lei está dizendo que pode. E aí, vai querer o netinho ou não? O netinho de um abuso. Vai aceitar o fininho do abuso? Nós não pensamos nisso. Nós pensamos no outro, nós fazemos isso e fazemos aquilo, e é para fazer mesmo, nós vamos lutar para que as leis não entrem em vigor, mas eu estou dizendo, se a tua esposa fosse estuprada, e ela engravidou, e agora aquele menino que está ali é fruto do estupro. Não é seu papai, que você nem papai é, você é esposo só. E aquela criança não é tua, foi aquele cafajeste, me desculpe usar a palavra, pagão, que não se converteu, que não tem piedade, é o mafioso, estuprador. E ele agora está lá, a criancinha, vai cuidar dela,
vai levar a sua esposa para o hospital, pré-natal, tudo certinho. Porque você é católico, nós somos católicos. Ah, mas eu vou ficar com problema. Bem, os psicólogos ajudam, uma boa oração de cura interior ajuda também, a leitura da Sagrada Escritura, a Eucaristia, tudo isso vai ajudar. Porque você é católico. Eu gosto desse silêncio. Vocês estão pensando. Porque eu estou dizendo que essas coisas não se falam. Pimenta só arde no olho do outro. Tem aquele filme lá, o Agnus Dei, né, que aquelas freiras lá foram todas estupradas, né? E as que ficaram grávidas, né? Não podiam ficar como freira, não podiam matar a criança. E o que foi feito? Larga a vida religiosa para cuidar das crianças, porque as crianças não podem ser mortas, está vendo? Não dá vontade de matar o cara lá, que fez isso? Mas não podemos matar, porque não matarás. Pode ser preso, pode fazer tudo e tal, mas prisão perpétua, tem que passar pela justiça, tudo. Mas chegar lá e matar, nós não podemos fazer isso. Porque o Filho de Deus que poderia, no momento em que aqueles homens estavam para matá-lo, ele poderia, como ele falou para Pilatos, se o Pai do céu quiser, e manda os anjos agora aqui. Você está pensando que você tem poder sobre mim? Eu estou aqui porque é vontade. Primeiro, por livre e espontânea vontade minha, porque o Pai quer. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Mas se o Pai quiser, ele manda o exército celeste agora. Não precisa nem um exército, um só. Só um. Que Deus nos dê a graça, então, de nós vivermos o que a oração da coleta hoje está dizendo. Vou pegar aqui. Nós os pedimos, ó Deus, que o esplendor da vossa glória ilumine os nossos corações, para que, passando por este mundo de trevas, porque isso é um mundo de trevas, aonde o espírito de impiedade ele age, para que, passando por esse mundo de trevas, cheguemos à pátria, à luz, que não se extingue. Olha, passando por esse mundo de trevas, diante dessa situação que eu acabei de trazer para vocês, resistindo, nós católicos não vamos entrar nessa onda de maneira nenhuma, nós possamos chegar um dia à glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe, Maria Santíssima.